Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Em tempos muito complicados, mas a gente pode enfrentar e derrotar tudo aquilo que a gente está vendo todos os dias, as coisas que nos angustiam. Faltam 157 dias para as nossas eleições presidenciais. E o discurso do golpismo, toda hora ele está aparecendo em algum canto. Nada como a luz do sol para funcionar como um grande desinfetante em relação a tudo que está acontecendo aqui no nosso país, e nada como a verdade, a gente mostrar esse mau governo, que é uma forma de calar esse discurso golpista. Hoje você é obrigado aqui a ser um tanto ou quanto mais duro do que outras situações, mas não é nenhuma questão pessoal, é apenas o inconformismo diante de muito estelionato que eu vejo todos os dias, patrocinado por essa gente que está no poder, infelizmente acobertado pelas instituições da Procuradoria-Geral da República e os grandes veículos de comunicação que se omitem porque estão ganhando muito nessa história, representam grupos econômicos poderosíssimos de fora e de dentro do nosso país. E hoje eu vou jogar para vocês aqui algumas questões muito importantes, porque se formos levar a sério o que essa gente diz, a gente teria que sair gritando pelas ruas. Fujam para as montanhas, corram para os montes, porque de fato a situação estaria muito grave. Mas eu vou mostrar para vocês que, para além de termos pessoas que têm algum tipo de desequilíbrio, nós temos muitas pessoas de má fé, muitos mentirosos, que inclusive usam a religião para fins políticos. Mas eu vou aqui jogar algumas questões que vão desmascarar bastante essa gente e tomara que os fiéis de alguns desses falsos líderes comecem também a perceber que estão sendo enganados, que estão sendo ludibriados, inclusive, com uma coisa sagrada em que eles acreditam, né? Uma fé. Então eu vou falar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, venha fazer parte também desse nosso movimento aqui de levar informação, levar crítica às pessoas que ainda não perceberam o que está acontecendo no nosso país. Você se inscreve aqui, é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. Dê o seu joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E também mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando eu faço algumas críticas aqui, elas podem parecer críticas pessoais, mas não são. Eu analiso as coisas aqui de uma forma institucional. E dentro das instituições tem personagens que estão ajudando com que o nosso país sofra uma corrosão como a gente nunca viu, uma corrosão moral, ética, uma corrosão nas nossas instituições, uma corrosão republicana e, sobretudo, na opinião e na alma das pessoas de uma maneira geral. E tudo isso acaba escondendo o que de fato está mexendo com as nossas vidas. O preço nos supermercados, a inflação, o preço nos combustíveis, as tarifas subindo para cima e para baixo, um país sem governo, um país sem destino, um país sem projeto, cada vez mais nas mãos de espertalhões que ficam escondidos, né? Porque eles não se pronunciam nesses discursos golpistas todos, os discursos da insanidade. Você não vê o Paulo Guedes, você não vê o Paulo Guedes em nenhum tipo de cerimônia, ele não vai em nenhuma igreja, ele não acompanha o presidente da República nas presepadas eleitorais, ele apenas opera por trás, como uma pessoa faria dentro de qualquer estrutura gangsteriana, e é o que acontece aqui no nosso país. Mas nada como jogar luzes sobre essas questões, né? Logo o ministro da Economia que coloca o seu dinheiro em paraísos fiscais, né? Esse é o personagem que deveria ter mais luzes sobre si, mas os grandes veículos escondem. Quando eles fazem, por exemplo, uma matéria, como o Jornal Nacional fez ontem, mostrando a corrosão que nós estamos sofrendo no nosso país, na nossa economia, eles não falam o nome do Paulo Guedes e não falam também o nome do presidente da República. São formas bem estudadas de preservar o nome desses personagens, de fazer com que o povo acredite que de fato está tendo alguma crítica dos meios de comunicação, a realidade que a gente está vivendo, no entanto, sem responsabilizar os responsáveis diretos por aquilo que está acontecendo no nosso país. E a gente vai vendo as matérias em jornais específicos, né? Caderno de Economia vai mostrando isso aqui para a gente, o que também é uma fantasia de um certo modo, né? A matéria diz: inflação alta e disseminada, IPCA 15 chega a 12% em 12 meses e quase 80% dos produtos subiram. Gente, só que a inflação para a gente que vive no Brasil não é de 12%. É 12% no mês.
Se no mês você considerar esse indicador, está valendo para as coisas que a gente compra, mas para um ano, vocês todos frequentam os supermercados, você sabe como é que os preços estão subindo. Isso é uma matéria que não condiz com a realidade que a gente está vivenciando e que dora a pílula de um certo modo, né? Não acentua a nossa percepção que nós não temos um governo preocupado com o nosso país. Isso vai afetando toda a cadeia produtiva. Você pega um jornal que trata de economia, voltado para o setor empresarial, setor financeiro, eles dizem isso. Nova onda de reajuste de preços avança na indústria e no varejo, porque os preços estão sendo repassados do aumento da energia elétrica, do gás, dos combustíveis. Isso tudo vai retroalimentando um país que está absolutamente economicamente degradado, com um ministro falastrão que só faz uma coisa: vender, 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 vender o patrimônio do povo brasileiro e diminuir os direitos sociais. É só isso que eles sabem fazer. E o Bolsonaro vai fazendo as presepadas, né? Uma hora ele fala de contagem paralela, outra hora ele briga com o ministro, outra hora ele coloca alguém numa situação de graça, indulto, né? E por aí vai. Mas aí, gente, ele tem braços, né, que o apoiam. A gente, no Brasil, a gente poderia considerar algumas pessoas apenas pessoas desinformadas politicamente, mas não. Existem figuras que estão no campo de uma cretinice. Seriam os cretinocratas, né? O que é um cretino, né? Se a gente olhar a explicação científica, a gente vai ver isso aqui, ó. Cretino é o adjetivo que serve para designar um indivíduo que tem uma incapacidade mental. Cretino é aquela pessoa que apresenta uma deficiência ou retardo no aprendizado, sendo considerado imbecil ou idiota. É aquele que não tem muita inteligência. Cretino é também utilizado no sentido pejorativo, para designar uma pessoa cínica, manipuladora e trapaceira, que tem o prazer em prejudicar outras pessoas, independente da relação que tenha com elas. O cretino é alguém medíocre, que só pensa em si mesmo e não se preocupa com mais ninguém, aquele que faz alguma traição ou infringe qualquer padrão de dignidade. Poderíamos dizer que temos uma cretinocracia aqui no Brasil, né? E os cretinocratas. E não dá para a gente aliviar algumas situações que vou trazer aqui para vocês. O líder espiritual, mental, constitucional, político, jurídico do presidente da República, mais uma vez está vindo a público para disseminar notícias falsas, o que, no mínimo, para um homem religioso não pegaria bem, né? É uma situação muito complicada, mas ele faz isso conscientemente. Eu não vou discutir religião com o cidadão aqui, mas quando ele se coloca publicamente na condição de um agente político do presidente da República, com um tipo de domínio sobre as coisas que o presidente faz e um tipo de influência direta, aí a gente tem que contestar esse tipo de situação, a gente tem que vir para o combate. E aí não é nada pessoal. Eu fico impressionado com os fiéis de uma figura como essa, que não desenvolveram ainda uma capacidade crítica para perceber que estão sendo enganados, estão sendo ludibriados, sobretudo com a utilização da Bíblia, utilização de religião no meio dessa história. E ele partiu para uma ofensiva aqui muito grande. Eu não sei se depois que acabar o governo Bolsonaro, dessa gente sair, se no Brasil vamos ter que ter um projeto de construção de manicômios para abrigar muitas pessoas ou um projeto de construção de penitenciárias para colocar loucos, cretinos, pessoas com perturbações mentais num lado e colocar os criminosos, os bandidos que estão cumpliciados com essa gente do outro, ou todos juntos e misturados, né? E aí, gente, não tem como pegar leve nessa história, porque a situação é muito grave, né? Mas aquilo que eu disse para vocês, se a gente for levar a sério isso aqui, eu vou sair gritando aqui, fujam para as montanhas. Vamos analisar aqui o tipo de situação que está sendo apresentado para o povo e como é que a gente tem que lidar com isso. Vamos ver a última fala aqui do senhor instrutor aqui do presidente da República. Do Brasil, sabe o que é golpe? É mandar fechar o STF, Congresso Nacional, censurar a imprensa e tirar a liberdade de expressão do povo. Isso ninguém quer, mas também... Ele tá falando que é golpe, né? Mas ninguém quer. No entanto... Ele sabe o que é golpe? Rasgar a Constituição. Preste atenção a isso, gente. Um deputado que tem imunidade parlamentar para falar o que quiser, artigo 53 da Constituição, é condenado a quase 9 anos de cadeia por... Isso já foi superado. Um deputado não pode fazer o que quiser, ele não pode dizer o que quiser. O Supremo Tribunal Federal já estabeleceu limites, mas ele está ressuscitando um assunto que já foi superado.
Com qual objetivo que alguém pega um negócio que já foi decidido, que já está pacificado, e fica tentando jogar isso de novo na cara do cidadão brasileiro, senão com a intenção de perturbar a ordem, né, jurídica, a ordem constitucional? Suas palavras, não é bandido, nem ladrão, nem assassino, isso é golpe. Golpe é querer impedir o decreto do presidente, que cabe só a ele dar indulto, artigo 84 da Constituição. Mas quem quer impedir, os julgadores, eles julgam, eles sentenciam. É o Estado de Direito, é assim que funcionam as coisas nas sociedades civilizadas. Do jeito que ele fala, parece que os ministros vão para frente ali de alguma coisa, né, para impedir, para cercar o presidente, segurar o braço do presidente. Agora, não é golpe o presidente convocar as Forças Armadas. Artigo 142, eu vou citar o final. Garantir os poderes constitucionais. Gente, é muita maldade, é muita bandidagem, é muita cretinice, é muita vigarice esse tipo de abordagem. Porque o artigo 142, que ele está pegando aqui um pedaço, né? Garantir os poderes constitucionais por iniciativa de qualquer destes, ou seja, qualquer poder da nossa República poderia convocar também as Forças Armadas se houvesse um conflito aqui no nosso país, uma invasão externa, um tsunami, um terremoto, uma conflagração civil eminente, enfim. O chefe do Poder Judiciário, o presidente do STF, também pode convocar as Forças Armadas. O presidente do Congresso Nacional também pode convocar as Forças Armadas, porque ela não está a serviço do presidente da República. O presidente da República comandaria as Forças Armadas de um modo simbólico, num conflito externo. Isso não quer dizer que ele tem um poder armado nas mãos e os outros poderes são reféns de um presidente da República, sobretudo se ele for mal intencionado. Para isso existem freios e contrapesos. Então, está sendo feita aqui uma abordagem absolutamente distorcida da Constituição Federal, o que é uma coisa absolutamente bandida e criminosa. Vamos seguir aqui. E por iniciativa de qualquer destes, a lei e a ordem, as Forças Armadas têm um papel moderador na crise de poderes. Aonde é que ele tirou isso? Ele é intérprete da Constituição agora, ele é que decide como é que a Constituição vai ser aplicada, gente. O negócio é muito sério. O presidente pode convocar, sim, senhor. Agora, preste atenção nisso aqui. Alexandre de Moraes é a favor do indulto do presidente. Está viralizado o vídeo dele. Aí ele mente, porque ele não é... O Alexandre de Moraes não é a favor do indulto do presidente. O Alexandre de Moraes decidiu no julgamento, assim como a ministra Rosa Weber, que é atribuição do presidente da República, é prerrogativa a concessão do indulto ou de graça, obedecidos princípios constitucionais, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então ele pega um trecho num julgamento anterior para dizer que está tendo uma contradição, enfim. Isso é um bandidismo intelectual, né? Vamos dizer assim. Mas segue a coisa aqui. Opa, deu uma travadinha, vamos lá. Aí ele pega o trecho aqui. Permitindo que o presidente intervenha e conceda indulto, e conceda indulto, e conceda indulto. Não acredito que o STF vai tomar uma atitude insana contra o decreto do presidente. O STF tomou uma atitude insana. Então, quer dizer, se decidir como ele pensa, é são. Se decidir contrariamente a ele, é uma atitude insana. Então, os 11 ministros decidindo de uma forma insana o que propõe o indivíduo aqui, o chefe do Bolsonaro. E cair em desgraça diante do povo brasileiro. Nunca as Forças Armadas estiveram tão coesas ao lado do presidente da República. Olha a nota conjunta dos clubes militares. Gente, o clube militar é clube de aposentado, de um monte de velhinho que usaram fardas e que nunca deram nem um flato para defender o Brasil em lugar nenhum, nunca enfrentaram nenhum perigo, nunca foram heróis de porcaria nenhuma. Esse pessoal fez uma nota baseada numa mentira. Eles se equivocaram, eles não leram, não escutaram aquilo que o ministro Barroso falou outro dia, e o Malafaia está utilizando isso como se fossem os porta-vozes das Forças Armadas do nosso país, né, das forças regulares. Vamos lá. O povo está do lado do presidente. Ninguém se engane. Se não acatarem o decreto do presidente, ele vai convocar as Forças Armadas, não é para dar golpe. Então ele já está afirmando, né? Fujam para as montanhas. O presidente da República vai convocar as Forças Armadas. Mas aí, vamos pensar aqui como é que é essa convocação.
Então ele tem uma decisão ali que não agrade ele chama quem? O general Heleno, chama, general, vai lá e fica na frente do Supremo Tribunal Federal, tá? Bota todo mundo para fora, aliás, os que estão lá dentro, prenda. Mas qual a acusação? Não interessa, não prender. Mas a gente vai colocar quem no lugar dos 11 ministros lá? Aí sim, aí vamos pensar. Aí o Bolsonaro pode, inclusive, dar uma graça também para Flor de Lis, não é? Companheira de partido, companheira de lutas, né? Que ainda não foi julgada, pode ser beneficiada também por uma graça, teve muito contato com a justiça ultimamente, ela pode ser uma ministra da Suprema Corte, pode colocar ali a Carla Zambelli, o próprio general Heleno, esses intelectuais todos, o pastor Valdemiro, que também vai dar um verniz bacana, o próprio Malafaia ali também, o Zé Trovão, o velho Davan. A gente teria ali uma Suprema Corte no nosso país de altíssimo gabarito dentro desse padrão bolsonariano. Quem sabe até o Daniel Silveira viraria também ministro dessa Suprema Corte, né? E o que aconteceria com pessoas como eu, como você, enfim, a gente seria preso também, a gente teria que mudar o nosso país. E todas as decisões judiciais que estão tramitando aqui no nosso país, que desembocarem ali no Supremo Tribunal Federal. Quem é que vai julgar essa situação? Esses intelectuais todos? Como é que vai ser a situação de ordem prática? E o Brasil? Nós teremos lei, quem é que respeitaria a lei no Brasil? Que tipo de lei que valeria? Que tipo de lei não valeria? Quem é que determinaria a condução do nosso país? Então, gente, se a gente for levar a sério esses alucinados, esse tipo de fala criminosa, a gente tem que sair para as ruas gritando: fujam para as montanhas. Senhor Augusto Aras, por onde o senhor anda? O senhor que processa jornalistas quando fazem críticas ao senhor. O senhor não está vendo nada disso? Isso aí está sendo espalhado para milhões de pessoas aqui no nosso país. Pessoas estão sendo enganadas e induzidas a erro e amedrontando outras tantas que não têm noção da realidade também, né? Vamos fechar aqui. É para poder botar ordem nesse absurdo. E não venham para cá meia dúzia de jornalistas esquerdopatas que... É um ditador, né? O Malafaia é um ditador. Então não vem incomodar o lado dele, entendeu? Ele tem ali a influência total sobre o presidente da República, não é? Mas a gente tem sempre que lembrar para os fiéis do cidadão aqui, é uma frase, é um versículo bíblico, né? João 8,44. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Se dirigindo ao cidadão que falou, né? O diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E eu posso afirmar para você, meu amigo fiel, você que é da Igreja do Cidadão, que ele está mentindo para você, está mentindo através das redes sociais, ele está falando inverdade, está fazendo uma interpretação torta com o único objetivo: não é de pacificar absolutamente nada, é de introduzir o caos, porque nenhum tipo de pensamento que esse tipo de personagem está colocando aí serve para deixar nossa sociedade pacificada, para a gente encontrar algum tipo de harmonia em nosso país. São todas essas figuras que estão mancomunadas para esconder a verdade do povo brasileiro, que nós não temos um governo, ou seja, temos um fantoche a serviço de grupos internacionais, temos aqui grupos se locupletando no nosso país, inclusive grupos que fazem da fé um grande negócio, né? Mas nós vamos aqui jogar essas questões todas, estamos abertos aos debates. Se eu estiver exagerando, que as críticas venham também. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço e vamos seguir na luta. Até lá!